Bem, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Vocês se sentem bem de eu revelar o autor da pergunta ou vocês preferem no anonimato? Anônimo? Tá bom, então. Não, eu já ia... Fez a pergunta, então já ia falar. Mas vamos lá, então. A primeira delas, aí fica... Deixa eu só abrir aqui o WhatsApp. Vamos lá. Começar pelo reverendo Allen, depois vai passando, a gente vai rodando, fazendo a roda aqui. Por que a igreja da pós-modernidade não tem se visto como peregrina? Eu acho que, em grande medida, é aquilo que eu mencionei. Nós, o Francis Schaeffer fala, né? Nós abraçamos os valores da paz pessoal e da prosperidade. Então, ficou confortável, né, viver assim, buscar os meus sonhos, ganhar o meu dinheiro. Então, ser peregrino é desconfortável, porque eu sei que eu não vivo para esse lugar. Eu sei que eu tenho que ter uma mochila vazia ou leve em alguma medida, porque senão a caminhada fica complicada. E é ruim ter que esperar para conseguir a alegria plena só na eternidade. Eu quero alegria agora, né? Eu quero experimentar a minha melhor versão agora, eu quero experimentar a conquista dos meus sonhos, a minha felicidade agora. Então, diante desse cenário, é melhor que eu não me veja como um peregrino do que me ver como peregrino e ter que abrir mão de tanta coisa, né? Então eu acredito que é isso, a gente foi cedendo aos valores da nossa cultura e pouco a pouco sendo formados segundo o mundo. Então é por isso que a mensagem cristã é tão contracultural e desafiadora mesmo, né? Ela vai dizer para você que você foi feito para algo mais do que a feira das vaidades está oferecendo. Acrescentando, então eu vou acrescentar mais uma pitada de pergunta e depois você pode voltar e também complementar. Então, à luz disso que já foi afirmado, a prosperidade e o conforto têm um papel na vida cristã, mas você pode juntar com essa pergunta que eu fiz anteriormente. Eu acredito que nós vivemos em um cenário muito mais confortável do que dos nossos irmãos do passado. Mas os crentes do passado eram igualmente pecadores e tinham os desafios particulares e peculiares da sua própria geração. Eu acredito que o nosso problema é que nós transformamos as bênçãos de Deus em objeto da nossa adoração. Então, se você pensar, por exemplo, sobre turismo, a ideia de viagem de férias, de passeio de férias, isso é moderno, isso é recente. Isso não é algo ruim, é algo bom. Mas nós criamos algo para ser uma necessidade e isso facilmente passa a ser o objeto da nossa adoração. E muito facilmente nós corrompemos a nossa visão de reino, de evangelho, fazendo dessas coisas o fim e o propósito da nossa existência, ao invés de usá-las como instrumento para glorificar a Deus. Em outras palavras, nós podemos usufruir das bênçãos, mas jamais fazer delas objeto de adoração. E nós temos a inclinação, por causa do nosso coração caído, de nos apegar a essas coisas como se elas valessem para toda a eternidade. E elas são temporárias. E por serem temporárias, são apenas instrumentos para que a gente dê glória a Deus e não para que a gente faça delas o propósito da nossa vida. Reverendo Pedro, pode complementar ou quer complementar essas perguntas? Eu concordo com tudo que os dois aqui falaram. Tá bom. Então, continua aí com o microfone e a gente começa daí. Vamos lá. Como identificar se estou vivendo o deísmo moralista terapêutico na prática? E quais passos devo tomar para me livrar dele? Sim. Estava até conversando com o presbítero Paulo ontem, falando justamente que nesta idade que vocês se encontram, jovens indo para a fase adulta, é sempre comum ver este caminho onde nós queremos saber quando tudo vai acontecer
ou que a nossa vida ela possa ser conduzida apenas de maneiras geris, ou seja, quais são as normas, quais são as recomendações, quais são as restrições. Mas isso acontece porque, na verdade, a gente deixa de seguir o nosso próprio caminho com Deus e, assim, naturalmente, avaliar a nossa própria vida com Deus. Então, eu acho que o que vai fazer entender se estamos, de fato, seguindo e trilhando esse caminho, o caminho do deísmo, do moralismo terapêutico, como foi dito aqui pelo reverendo Allen, é se de fato nós compreendemos a nossa vida com Deus em primeiro lugar, se nós sabemos o que é viver com Deus, se nós sabemos o que é amar ao Senhor, é seguir os caminhos da vida cristã, a peregrinação, naturalmente nós vamos saber identificar se a nossa vida está coerente ou não com este caminho, tá? Mas, pastor, ainda assim eu não consigo identificar. Então isso já é um sinal, meu querido, que você precisa aprender a viver a sua vida com Deus, trilhar os caminhos da sabedoria, assim naturalmente você vai conseguir identificar o que é bom e o que é ruim para você. Acho que tem dois aspectos que me fazem pensar sobre isso de uma forma interessante, né? Eu meio que fiz essa pesquisa. Uma vez eu juntei um grupo de alunos, a gente estava num treinamento, e nós preparamos um questionário e fizemos numa igreja. Não vou falar o nome da igreja por razões óbvias, mas o questionário buscava identificar o quanto essa igreja, os membros dessa igreja, entendiam o Evangelho. Então tinham lá algumas perguntas, e uma dessas perguntas era, se você morresse hoje, você iria para o céu e para o inferno, ou para o inferno, e por quê? E foi curioso perceber que a maioria das pessoas respondeu, eu iria para o céu. Por quê? Porque eu leio a Bíblia todos os dias, porque eu não falto às programações da igreja, porque eu tenho buscado obedecer ao Senhor, porque eu tenho tentado andar em santidade. O que é isso? É a resposta moralista, salvação por obras. Veja, as obras têm um lugar, claro, né? A salvação a fé sem obras é morta. Mas essas pessoas estavam colocando como a justificativa para a sua salvação o seu comportamento. Uma outra história, uma outra cena, foi quando eu sentei com um grupo de adolescentes numa outra igreja, e também fui dar para eles um treinamento, um curso. E eu simplesmente sentei, e a primeira coisa que eu fiz com eles foi perguntar, como é que vocês resumem o Evangelho? O que é o Evangelho? E tudo bem, era o primeiro encontro, às vezes o adolescente fica travado mesmo, né? Fica sem saber o que falar. Mas de repente um ou outro começou a tentar responder. E era sempre nessa mesma base. Não, o Evangelho é aquilo que a gente tem que fazer para agradar a Deus. E ali ficou nítido para mim, nessas duas cenas, né? A gente facilmente cai no deísmo moralista terapêutico, porque a gente não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho não é o que você tem que fazer para ser salvo. Não é o que Deus demanda de você em termos de comportamento. O Evangelho é o que Cristo fez e que eu e você não conseguimos fazer. O Evangelho é nós apresentarmos diante de Deus mãos vazias, crendo exclusivamente na obra de Cristo para a salvação, porque a nossa capacidade de ação é limitada demais para a salvação. Então, facilmente a gente cai no moralismo, porque nós olhamos para nós mesmos, para as nossas ações, para o nosso repertório, para o nosso comportamento, mas o que nos livra do deísmo moralista terapêutico é voltar para o Evangelho verdadeiro, que é crer que Cristo fez aquilo que eu e você não conseguimos fazer. E se a gente não souber definir o Evangelho, então talvez a gente nem esteja crendo no Evangelho de verdade. Então já fica aí o questionamento para vocês, o dever de casa, como é que vocês resumem o Evangelho? O que é o Evangelho? Acho que a resposta do reverendo Allen foi muito completa. Eu só diria, acrescentando, que um dos sinais de que a nossa mente, e portanto nosso coração,
estão se desviando e se apegando a falsas ideias é a falta e ausência de deslumbramento daquilo que Cristo é e do que Ele fez. Que isso é o Evangelho. Quem Cristo é e o que Ele fez. O moralista se apega tanto às coisas que ele faz, que ele não consegue se deslumbrar pelas coisas que Jesus fez. Então, quando nós não temos deslumbramento, encantamento com a pessoa e a obra do nosso Senhor, isso já é um sinal de que o nosso coração tem se inclinado para coisas que não são verdadeiras. Diante de tudo que os irmãos falaram aqui, me remeteu a uma frase que eu guardo, sempre levo comigo, de um teólogo, um pastor presbiteriano do século XVII, escocês, Herman Scougal. Tem um livro dele em português chamado A Vida de Deus na Alma do Homem. Ele diz o seguinte: o amor que o homem piedoso tem a Deus e a bondade não deve ser tanto a alguma injunção que o próprio Deus exige dele. Ou seja, você tem que fazer, então você vai lá e faz, porque é algo meramente comportamental para que a partir disso, então, você seja um cristão. Você abandone aquilo que não pertence ao Senhor e siga aquilo que pertence ao Senhor. Só que mais do que isso, é a própria nova natureza que o crente tem em Cristo Jesus, conquistado para ele em Cristo Jesus, é aquilo que o move e o instrui todos os dias, né? Então, quando a gente fala de não trilhar o caminho que foi proposto aqui na palestra, como algo totalmente desvirtuado da palavra de Deus, todos os jovens aqui presentes e adultos também devem entender isso. Aquilo que já foi conquistado por nós é isso que vai nos mover, é isso que vai nos instruir e é isso que vai nos fazer perceber se de fato estamos vivendo para a glória de Deus ou abraçados com o mundo. Ótimo. Bem, pergunta que nos vem diz o seguinte: como ouvir a voz do Senhor? Estou passando por momentos difíceis e gostaria de saber a direção que Deus tem para mim. Essa pergunta é de R$1 milhão, né? Bom, foi pastor aqui na Igreja Aliança de Limeira, o reverendo Heber Campos Júnior. Ele escreveu um livrinho muito bom, chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Então, eu recomendo que você dê uma olhada nesse livro, ele vai ser muito útil para você nesse sentido. O que nós cremos acerca de ouvir a voz de Deus? Deus fala pela sua palavra. Então, nós podemos ouvir a voz de Deus quando nós abrimos a palavra do Senhor e meditamos sobre a palavra do Senhor. A vontade de Deus, que deve ser conhecida ou compreendida por nós, é a vontade revelada na palavra do Senhor. Junto a isso, Deus nos dá instrumentos de sabedoria para a tomada de decisões. Então, a Bíblia nos fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia nos fala que nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, avaliar as nossas motivações quanto a mudar de cidade, mudar de igreja, assumir um emprego, fazer curso A ou curso B, enfim, esses elementos adicionais nos ajudam a ter sabedoria para tomar a decisão. Qual é o nosso problema? É que a gente espera um tipo de revelação especial em que Deus diga: meu filho, namora com essa moça, meu filho, faz vestibular para esse curso. E com isso, tem alguns aspectos que estão relacionados aí. Um deles é, a gente não quer passar pela experiência do erro e da frustração. E tudo bem, ninguém quer errar, né? Mas veja, errar faz parte do caminho do amadurecimento. Então, se você fica travado com medo de tomar uma decisão porque você pode errar, desculpa, você não vai amadurecer na vida. Às vezes você vai errar, mete a cara. Uma outra coisa, você não quer assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, mas você quer colocar a responsabilidade em Deus. Porque se foi Deus que te disse para namorar com aquela moça,
e ela terminou com você, bom, você tomou a decisão certa, mas foi Deus que disse. Não, assume a responsabilidade. Eu quero fazer esse curso. Eu entendo, diante das circunstâncias, que fazer isso glorifica a Deus. Eu vou caminhar nesse caminho. Eu vou mudar para essa cidade. Eu vou entrar nesse trabalho. Eu vou estudar nessa escola. Sei lá. Assume a responsabilidade. Maturidade é isso. Então, a gente ouve a voz do Senhor na palavra. A gente considera caminhos de sabedoria que nos são dados na comunhão dos santos, e instrumentos de reflexão que Deus nos dá, e a gente assume a responsabilidade pelas decisões. Quando a gente errar, tudo bem, a gente lida com o nosso erro, cresce, e em outros aspectos a gente vai perceber que foi muito bom tomar decisões, seguir em frente, e Deus, na sua providência, continuará guiando a nossa vida. Só mais um aspecto, estou falando muito, eu sei, mas quando a gente chega nessa fase da vida, a gente pensa que uma decisão errada vai estragar a nossa vida por inteiro, né? E se eu escolher o curso errado, acabou a minha vida. Cara, não vai. Você tem 19 anos, você tem 18 anos. Se você escolher o curso errado, você vai poder fazer um outro curso na vida. Tem tanta gente hoje que nem está vivendo no curso que fez, né? Aliás, as próprias dinâmicas de trabalho hoje em dia não ficam mais restritas especificamente à sua área específica. Então não coloque esse peso todo sobre os seus ombros, de que eu não posso errar, senão eu vou estragar a minha vida para sempre. Não é assim que funciona. Você é jovem, você vai perceber que você ainda vai tomar um monte de decisões erradas, e Deus, na sua providência, vai guiar a sua vida, com graça, com amor, com tranquilidade. Pastor Rafael, acrescentando, qual o papel da dor na vida cristã? Junto a isso que... Vou pegar aqui o trilho do Reverendo Allen, né? O livro do Reverendo Heber Jr. é importante porque ele nos ensina a fazer a correta diferenciação entre aquilo que é vontade de decreto e aquilo que é vontade de preceito. Deus não nos revelou a sua vontade de decreto. O que seria a vontade de decreto? Seria as coisas que acontecem no mundo. O nosso Deus, que é soberano, sabe e decreta as coisas que acontecem. Essas não nos são reveladas, mas a vontade preceitual sim, que é a vontade descrita na sua palavra como seus mandamentos. Nós sabemos o que fazer no que diz respeito aos mandamentos, mas todas as outras decisões que não envolvem pecado, e aí eu creio que vocês entenderam que quando o Reverendo Allen disse que você pode errar, ele não está dizendo que você pode pecar, tá? Então, errar é tomar uma decisão que lá no futuro ela precisa ser reavaliada, como o caso de um curso ou o caso de um relacionamento com uma pessoa que não culminou no casamento. Então, tudo isso pode mudar. Uma segunda coisa é que, e isso é possível aprender com os puritanos falavam de lermos a providência. O que as situações, as circunstâncias estão nos apontando? Né? Então, se você quer fazer uma faculdade de medicina e as coisas estão dando certo para que isso aconteça, essa é uma análise importante para se fazer. Então, será que porque está dando certo eu devo fazer? Talvez as circunstâncias estejam me impelindo a isso. Os puritanos levantavam a seguinte questão: olha, a providência precisa ser considerada, mas a nossa análise, a nossa interpretação não é inspirada. Então a gente pode errar. Qual que é a coisa bonita nisso tudo? É bonita que o acidente acontece só da nossa perspectiva, mas não da perspectiva divina. Então quando a gente erra, tomando uma decisão que precisa ser reavaliada depois, a gente aprendeu com aquilo e estava no decreto do Senhor. Por isso, a gente pode descansar. A gente segue as circunstâncias, baseando-se nos preceitos de Deus. Olha, isso é correto de ser feito, então eu faço isso. Mas se eu tivesse feito isso no passado era melhor. Irmão, agora é a circunstância, é a situação que eu tenho e o que dá para eu fazer. Então, Deus está me treinando para isso, né? Para ler as situações com sabedoria e tomar decisões que são preceituais, que é a luz da sua palavra, mas eu preciso fazer as minhas escolhas à luz da sabedoria da Escritura. Spurgeon diria que Deus escolhe homens para que eles se tornem homens de escolha. Então, nós tomamos decisões com base na sabedoria. E isso chega na questão que você levantou, Renato.
Qual é o papel da dor? Na providência, o Senhor nos impõe certas dores nesse mundo quebrado. E elas também são inevitáveis, como são a do peregrino do John Bunyan e de todos nós, já que o peregrino reflete a nossa conduta como cristão. A dor é, para nós, um amigo inseparável. Uma hora ou outra, isso vai acontecer com a gente. E Deus usa isso para o nosso crescimento. Foi assim que Ele fez na vida de José, foi assim que Ele fez na vida de Jó, foi assim que Ele fez na vida de Paulo. E é assim que Ele faz na vida de todo cristão. Logo, se a gente encara a dor, considerando que essa é a vontade de decreto, né? Deus decretou isso para nós, mas respondendo à luz dos preceitos de Deus, a dor nos servirá para crescimento. E a gente nunca está abandonado, né? O que diz o apóstolo Paulo: em todas as coisas nós somos atribulados, mas não abandonados por Deus, lá em 2 de Coríntios, capítulo 4. Eu acho que dentro dessa temática também é importante nós separarmos o tipo de dor que nós, enquanto cristãos, passamos. Temos a dor que sentimos por sermos seres humanos vivos, infelizmente, que sofrem com os efeitos do pecado, como disse o reverendo Rafael. A morte, a doença, as dificuldades. Mas também existe aquele tipo de dor ruim, que é por causa das nossas ações indecorosas. Quando nós estamos fazendo aquilo que não é próprio para nós cristãos. O pecado na vida do crente, por exemplo, vai causar dor, sofrimento, angústia e aflição. Talvez muitos de vocês agora aqui possam estar passando por isso. Você cometeu algum erro, alguma falta, ou tem cometido, e isso tem trago perturbações a você, tristeza a você, angústia a você. Mas existe uma frase também do James Boyce, onde ele diz que a única cura para a nossa decepção indecorosa, na verdade, é de fato tirar os olhos de nós mesmos, a centralidade de nós mesmos e voltarmos para o nosso Criador. Entendam, irmãos, às vezes a gente quer explicações complexas, quando na verdade a coisa é muito simples. Arrependimento. Arrependimento, volta. E ainda que as consequências do seu pecado existam, por causa da tua falta, a dor ela já vai ter um significado melhor e maior na tua vida. Que apesar das consequências, Deus trabalhou no teu coração para que você aprenda a amá-lo mais. Aprenda a honrá-lo mais. Aprenda a não mais, como dizia Spurgeon, né? A flertar com os pecados que pregaram o nosso Senhor Jesus na cruz, né? E assim, então, tirar lições, como o reverendo Allen falou, né? A gente erra, a gente tira lições e sermos crentes melhores, que estão peregrinando com mais maturidade para a glória de Deus. Então, acho que a gente fazer essa separação também nos ajuda a compreendermos melhor os aspectos da dor na nossa vida. Bem, a gente vai caminhar para a última pergunta, por causa do tempo. Eu não prometo, tá? Não prometo, tem 33 perguntas aqui, mas dizem por aí que depois a gente tenta responder no Instagram 360. Então, não prometo não, mas dizem por aí. Aí depois eles vão trabalhar e vão responder as perguntas. Bem, eu vou para a última pergunta e já peço para o pastor Jailson estar próximo aqui para depois assumir aqui. Mas a última pergunta é interessante porque fala de dor e sofrimento, no sentido de... É interessante porque a gente tem essa oportunidade de responder. Ela diz assim, ó, como superar um abuso sofrido na infância? A gente falou de trauma, de dor. Então, nossa caminhada, a gente não está, infelizmente, livre disso. Uhum. E eu gostaria de ouvir os irmãos para a gente estar encerrando. Tá. Eu mencionei, né, um pouco da história daquela moça que eu acompanhei. E o modo como o coração dela respondia a esse episódio era carregando culpa. Então ela se sentia suja, ela se sentia indigna. E por isso ela assumiu um estilo de vida em que ela se fechava, ela era muito tímida, ela
não interagia, ela tinha dificuldade com o contato com as pessoas. Mas as pessoas respondem ao seu pecado e ao pecado dos outros de formas diferentes. Algumas podem guardar no coração ira profunda, ressentimento, se transformar em pessoas ríspidas, ariscas, né? Algumas ventilam, né, a ira, outras internalizam a ira e se tornam só pessoas muito fechadas, sem muito contato, né, sem muito trato social. Há diferentes formas de responder por causa dos diferentes movimentos no nosso coração. Mas o ponto-chave, ou talvez a raiz de tudo isso, é o fato de que nós interpretamos os eventos, como, por exemplo, um abuso, a partir de um coração pecador, e nós respondemos a isso segundo ídolos, distorções, falsas imagens e ideias que vêm plantadas pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente diz, né, você não culpa a vítima pelo que aconteceu. Então, alguém foi assaltado, você não vai culpar a pessoa que foi assaltada, a culpa é do ladrão. Uma moça que foi abusada, ou um rapaz que foi abusado na infância, não deve ser culpado pelo abuso que aconteceu. Então, de fato, a culpa está no abusador, ele foi o ofensor. Mas você tem uma responsabilidade diante de Deus quanto à maneira como você vai responder àquilo que aconteceu. E o ponto não é colocar um fardo sobre você e dizer que se você hoje sofre por causa disso, então a culpa é sua, não é isso, mas é o fato é dizer para você que você não precisa ser refém disso para o resto da sua vida. Um dos exemplos mais clássicos é a história de José na Escritura, que tendo sido desprezado, vendido pelos seus irmãos, tendo passado por situações horríveis no Egito, sofrido injustiça após injustiça, ele poderia ter guardado no seu coração toda a sequência de ira, ressentimento, o que quer que fosse, mas ele entendeu que a providência do Senhor estava guiando a sua vida. Lá em Gênesis 50, quando ele reencontra os seus irmãos, ele fala claramente isso. Deus me trouxe para cá antes de vocês. Vocês intentavam o mal contra mim, mas Deus intentava o bem. Então, como é que alguém pode passar pela dor de um abuso e sobreviver? Eu diria que uma das coisas fundamentais é que você vai precisar aprender a ler o que aconteceu com você, interpretar o que aconteceu com você. E eu sei que o seu coração quer interpretar isso da pior maneira possível, dizendo, eu sou uma vítima eterna, dizendo, eu sou sujo, eu sou suja, dizendo, eu nunca vou ser igual às outras pessoas, dizendo, eu sou menos digno, ou o mundo me deve por causa dessa injustiça que aconteceu comigo. Mas e se em vez de você ler as coisas dessa forma, você lê-la a partir da palavra do Senhor? Você lê o Senhor falando em Romanos 8, 28, como eu citei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lê a partir de Hebreus 13, 5, em que o Senhor diz, contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem dito, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. E se em vez de você ler da perspectiva do mundo em dívida com você, você ler da perspectiva de, foi ruim, foi pecado, foi horrível, mas o Senhor Deus me tem dado graça, Ele nunca me abandonou, e Ele nunca vai me abandonar. E se você ler da perspectiva de que Deus faz novas todas as coisas, e aquilo que você acha que o sujou para sempre, foi lançado sobre Cristo na cruz, de forma que agora você é puro ou pura para sempre. E se você, em vez de ler, eu fui abandonado e fui deixado sozinho com
abusador, agora você pode ler: eu estou na companhia do meu Senhor, e Ele promete caminhar comigo para sempre. Veja, é mais do que pensamento positivo, é abandonar a mentira de uma interpretação falsa pela verdade da palavra do Senhor, que oferece não só uma melhora, mas que oferece o próprio Cristo, que experimentou todas as tentações como você experimenta e se compadece das suas dores. Nós temos um Redentor, e esse Redentor nos coloca em uma posição completamente diferente diante das situações mais difíceis da nossa vida. E por isso você vai precisar pregar o Evangelho para o seu próprio coração, todos os dias, que o seu coração vai querer voltar para o mesmo lugar e dizer: eu não aceito que eu passei por isso, o mundo me deve, ou eu sou pior do que os outros, ou agora eu tenho medo de qualquer homem, ou todos os homens são perversos, ou qualquer coisa nesse sentido. Pregue o Evangelho para o seu coração, para que você ouça a verdade do Senhor, e para que assim o seu coração possa reinterpretar quem Deus é, quem você é, e quem Deus tem te tornado na sua infinita graça. Não é mágico, não é automático, mas esse é o caminho para que você possa pouco a pouco mudar o foco, e assim, de ter o foco na ausência, ajustar o foco para a presença e para o cuidado do Senhor. Assim você vai poder caminhar melhor. Aliás, nisso tudo, procure seu pastor, seja acompanhada, ore com ele, converse, procure, se for uma mulher, procure mulheres mais velhas que possam caminhar com você e ajudar você. Não fique sozinho com a sua história, porque você é facilmente levado pelas seduções e mentiras da sua própria carne, ou do diabo, ou do mundo. Deus te deu uma comunidade, pessoas que vão caminhar com você e ser suporte para você, quando você estiver mais fraco ou mais fraca. Pastor Rafael, Pastor Pedro. Bom, eu primeiro preciso dizer que superar pode ser uma linguagem distinta na sua mente. Se por superar você quer dizer que você esquecerá do abuso em algum momento, isso não vai acontecer. E não deve acontecer, porque um mal tão danoso quanto esse não pode ser esquecido. Senão nós teremos que esquecer da própria lei do Senhor, o que não dá para fazer. Mas você precisa, além de não se esquecer disso, que é inevitável, é se lembrar com frequência que a sua identidade não está em ter sido abusada. A sua identidade está em Cristo. Você enxerga o mundo agora com lentes, que são as lentes do Evangelho. E por causa dessas lentes, você pode dizer todos os textos que o reverendo Allen citou, e além deles, Colossenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Entretanto, nós estamos em um contexto cultural em que a vitimização é muito forte. E, de novo, reafirma aquilo que o reverendo Allen disse: você é uma vítima, ninguém está sendo insensível com o seu sentimento. Mas a nossa cultura, ela vitimiza demais e faz as pessoas serem identificadas por ser vítimas. A sua identidade não é ser uma vítima. A sua identidade é ser uma nova pessoa em Cristo. Isso deve marcar você. Sobre esse assunto tem um psiquiatra inglês chamado Theodore Dalrymple. Ele escreveu um livro chamado Podres de Mimados. Ele mostra como que a cultura envolve as pessoas nisso. E as pessoas acabam se identificando tanto com a postura de vítima que elas não saem. E alguns crentes acabam por ceder a esse tipo de comportamento. E qual que é o dano maior disso? O dano é que as pessoas começam a viver em uma esfera como se elas não tivessem sido objetos da graça de Deus. Você foi objeto da graça de Deus. Você pode, como disse o reverendo Allen, interpretar as circunstâncias da sua vida, por mais dolorosas que elas sejam, diferentes. Foi isso que José fez. No final da vida, ele disse: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus converteu em bem. Então, não se esqueça, por causa do Evangelho, todo o mal que intentaram contra você, Deus converteu em bem. Você tem uma nova identidade. Queridos, o que eu vou falar agora, eu nunca disse aqui na igreja.
E vocês que são de outros lugares também estão me conhecendo agora. E não é porque eu tenha dificuldade de falar sobre isso. Eu tive muita vergonha sobre isso, até certo ponto da minha vida. Mas já falei sobre isso em outras igrejas que eu passei. E você que fez essa pergunta, quem está falando com você é alguém que foi violentado quando tinha 3 anos de idade. Eu sofri com isso e passei a minha infância, o início da minha adolescência, sofrendo com isso, quase todos os dias. Quando eu tinha 13 anos, eu, por causa de contatos e pessoas próximas, acabei reencontrando a pessoa. E ali eu tive um desejo tão violento e tão assassino que eu até peguei uma faca e falei assim, eu vou matá-la. Acredite vocês quiserem. E minha mãe, meu filho, o que está acontecendo com você? Você não é assim, você é um menino crente e tal, por que você está desse jeito? E acabei desistindo de fazer esse mal, mas durante todo esse tempo eu me questionei, Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? O que de benéfico vai acontecer na minha vida através disso? Sempre fui criado como crente, conheci as Escrituras, aprendi ouvindo que existia um Deus que era amor, que era misericordioso. Por que logo comigo? Mas o tempo foi passando, a vida foi passando, a experiência com o Senhor foi passando, e eu aprendi que apesar da dor, apesar de eu ter sido vítima, apesar de sofrer tanto com isso, o Senhor também trabalhou no meu caráter. Por quê? Porque foi a partir daí que eu tive que entender que ser cristão era também saber perdoar. Perdoar quem me fez o mal, apesar dele ter que pagar pelas suas dívidas, pelo que fez. Perdoar os meus próprios pais, que quando eu dizia assim, aconteceu, eles diziam, era coisa da tua cabeça, né? E entender que todas essas coisas que acontecem conosco são efeitos do pecado na vida do homem, deste mundo caído, mas que apesar disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E certa vez eu cheguei para um professor meu, o reverendo Jonatas Abdias, e perguntei assim a ele, reverendo, será que em última instância, depois de tudo que a gente conversou, como entender todo o sofrimento que eu passei na minha vida? E ele falou assim, você já parou para compreender que talvez esse sofrimento também é para que você entenda a fundo o sofrimento dos outros? E, pasmem, lidei com muitas pessoas até hoje que passaram pela mesma coisa. O que eu digo é, sim, você sofreu, você passou por isso, mas acima de tudo, Deus trabalhou no seu coração, apesar dessa dor, para que você aprenda a ser um cristão melhor, para que você aprenda a refletir mais a imagem de Cristo Jesus, nosso Salvador, para que você aprenda a perdoar, mas também para que você aprenda a cuidar de outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Tá? Então entenda que esse sofrimento na tua vida, aliás, nenhum sofrimento na vida do crente é em vão, mas sempre tem como propósito principal, de alguma maneira, nos levar a nos parecermos mais com Cristo Jesus. Bem, dito isso, nós louvamos a Deus por esse momento. Queria devolver a palavra ao reverendo Jailson e agradecer aos irmãos pelo tempo